nesse momento, nós estamos olhando a ligação covalente de um ponto de vista muito mais clássico, eu diria, né? Nós falamos das estruturas de Lewis para chegar no VSEPR. Então, o que eu estou entendendo é que vocês entenderam, que vocês compreenderam a importância de ter aquelas estruturas de Lewis bem escritas para a gente poder entender a geometria molecular, que a gente já vai relembrar. Do ponto de vista genérico, de compartilhamento de elétrons, algumas regras gerais que nós vimos para a ligação iônica continuam valendo para a ligação covalente. Então, qual é a regra geral? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Quanto maior for o átomo, maior a distância que separa. Eu estou pensando agora, por exemplo, numa ligação, numa molécula diatômica homonuclear. Então, vamos ver só o efeito do tamanho dos átomos, tá? Então, eu vou comparar aqui, olha, a ligação hidrogênio-hidrogênio, isso aqui é energia em quilojoules por mol, tá? É a energia que eu preciso fornecer para a molécula para romper a ligação. E eu vou comparar essa ligação simples hidrogênio-hidrogênio com a ligação simples, por exemplo, vamos exagerar, né? Iodo-iodo. Então, aqui na molécula de H2 e na molécula de I2, eu tenho dois exemplos de duas moléculas diatômicas homonucleares, nas quais eu tenho só uma ligação simples. Então, a única coisa que muda de uma para outra é o tamanho dos átomos. Olha a energia que eu preciso dar para a molécula de hidrogênio para rompê-la. Quase 440 quilojoules por mol. Olha a energia que eu vou dar para a molécula de iodo. 151 quilojoules por mol. Então, a primeira coisa que nós vemos é que, apesar de eu não poder usar a equação de Coulomb para descrever a ligação covalente, no fundo, a ligação covalente ela também tem uma natureza eletrostática, não é? Eu tenho os núcleos que estão eu tenho o núcleo que está atraindo a eletrosfera do outro átomo, tenho as eletrosferas que se repelem, os núcleos que se repelem, e, de novo, é desse balanço de forças que eu estabeleço a ligação covalente. Mas eu lembro, eu não posso escrever a ligação covalente usando a equação de Coulomb. Não posso. Porque, apesar de haver uma relação entre esses parâmetros, a dependência não é aquela dada pela lei de Coulomb. Então, se vocês pegarem qualquer outro exemplo, olha o cloro. Cloro é menor do que o iodo, mas é maior ainda que o hidrogênio. A energia de ligação, 243 quilojoules por mol. Então, a ligação covalente, em primeiro lugar, ela é, numa primeira aproximação, tão mais forte quanto menores forem os átomos envolvidos. E a outra coisa que é importante a gente prestar atenção é nas ligações múltiplas. Aqui eu só tenho ligações simples, né? Mas vamos pegar aqui umas ligações múltiplas, por exemplo. Ligação carbono, dupla carbono, ligação carbono, tripla carbono, ligação nitrogênio, tripla nitrogênio. Vou pegar aqui a ligação carbono-carbono. Uma ligação simples carbono-carbono tem a energia de 350 quilojoules por mol. Uma ligação dupla carbono-carbono, 611 quilojoules por mol. Uma ligação tripla, 835 quilojoules por mol. Então, quanto maior for a ordem da ligação é aquele número que descreve a intensidade da ligação química. E para ligações convencionais, a gente pode usar números inteiros. Então, a ligação simples tem ordem de ligação 1, a ligação dupla, ordem 2, a ligação tripla, ordem 3. Mas eu posso ter valores intermediários de ordem de ligação. Nitrogênio, simples nitrogênio, 240 quilojoules por mol. Nitrogênio, tripla nitrogênio, 945 quilojoules por mol. Então, a ligação simples, ela é sempre mais fraca do que a dupla. E a dupla é sempre mais fraca do que a tripla. Não confundam, porque eu sei que vocês já estudaram ligação sigma, ligação pi, e eu sei que vocês sabem que a ligação pi ela é mais fraca do que a ligação sigma. Mas isso não quer dizer que a ligação dupla
seja mais fraca do que a simples. Tá certo? Muito bem. Se eu, como no caso do... Eu sempre posso, aqui eu não tenho essa tabela, mas eu sempre posso olhar para uma correlação, né, entre a ordem de ligação e a distância entre os átomos, né? Então, quanto mais forte é a ligação, se eu estou comparando, por exemplo, carbono, né? Carbono, simples carbono, carbono, dupla carbono, carbono, tripla carbono. Quanto mais forte é a ligação covalente, mais próximos esses átomos estão. Então, quando eu falei para vocês, eu sei que no benzeno, a ordem de ligação da ligação carbono-carbono não é nem 1, nem 2, porque eu sei que todos os átomos de carbono, todos eles, têm a mesma distância, separando um do outro. E que essa distância é intermediária entre uma ligação simples e uma ligação dupla. Tá bom? Se no benzeno eu tivesse aquela dupla que ficasse pulando, eu deveria ser capaz de detectar uma ligação dupla, carbono-carbono, que é mais curta, e uma ligação simples, carbono-carbono, que é mais longa. Eu não vejo isso. O Vitor veio me perguntar depois da aula por que em alguns casos esse par isolado ele fica na posição equatorial e em outras situações ele fica na posição axial. Então, sobre o VSEPR, todas essas espécies químicas aqui, elas são isoeletrônicas. Elas produzem o mesmo número de pares de elétrons. A diferença é que o número total de pares de elétrons é igual, mas o número de pares isolados e de pares ligados vai ser diferente. No PCl5 eu só tenho par ligado. Então, qual que é a geometria? A geometria é de uma bipirâmide trigonal. Eu tenho uma pirâmide trigonal na parte de cima e uma pirâmide trigonal na parte de baixo. E nós vimos que o par isolado, no SF4, ele preferencialmente fica na posição equatorial. Antes de eu virar, o que acontece? O par isolado na posição axial, né? Então aqui essas três posições são as posições equatoriais e essas duas são as posições axiais. Se eu tiver o par isolado aqui na posição axial, se eu tivesse a geometria, olha, aqui ela está invertida, né? Mas é de uma pirâmide trigonal. Então, a geometria do SF4 seria de uma pirâmide trigonal. Mas como é que é a repulsão que ele exerce com os pares ligados? Bom, na posição axial, ele vai ter 1 de 90, 2 de 90, 3 de 90 e 1 de 180. Se for na posição axial, ele vai ter só 2 de 90 e depois 2 de 120. Quem é o mais crítico? O mais crítico é o de 90, que é o mais próximo. Então, é claro que nessas situações aqui, o par isolado, ele vai preferir ficar na posição equatorial. É por isso que o SF4, ele tem aquela geometria de gangorra, né? Que eu mostrei para vocês. Isso aqui parece uma gangorra, né? Aqui é a parte que apoia no chão e aqui é a parte que ficam sentadas as pessoas. Só que é uma gangorra distorcida porque eu tenho um par isolado aqui e ele repele mais intensamente esses pares ligados. Então, ao invés de eu ter 180, eu tenho um ângulo maior, por causa da repulsão. A mesma coisa com o ClF3, né? O ClF3, ele também vai preferir ter esse arranjo com os pares isolados nas posições equatoriais, porque é o que minimiza a repulsão. E a mesma coisa nesse outro composto, com os 3 pares isolados na posição equatorial. Mas quando eu vou para essa outra série isoeletrônica, o que eu vou ver... Bom, por que é isoeletrônica? Porque, de novo, em todos os casos eu vou ter esses 4 pares eletrônicos, 6 pares eletrônicos. Diga. Mas uma F4, se você virar assim, não vai Não.
Você define a posição equatorial e axial em relação à estrutura original. Qual é a estrutura original quando você considera todos os pares eletrônicos? Quando você pega todos os pares eletrônicos, você tem 2 pares que vão ficar na posição axial em relação àquele plano que tem os 3 pares. Se eu pegar aquilo que a gente fez com as bexigas ontem, da onde que veio aquela estrutura de bipirâmide trigonal, né, para os pares eletrônicos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tiver 5 pares, qual vai ser o arranjo que minimiza a repulsão entre os pares eletrônicos? Vai ser aquele de bipirâmide trigonal. Você pode comprar bexiga e fazer na tua casa. Eu garanto para você que elas vão se arranjar daquele jeito. Vão ficar 3 no mesmo plano e 2 linearmente arranjadas em relação a esse plano. Então, essas 2 são as posições axiais. E os outros 3 estão na posição axial, nas posições axiais disponíveis. Tá? O que vai acontecer depois você muda toda a história. Aí você não pode falar, ah, não, mas agora é axial. É axial ou equatorial em relação àquele arranjo original. Do mesmo jeito aqui, né? Ó, se eu tiver 6 pares para distribuir, né, a condição que me dá a máxima repulsão é essa condição de um arranjo octaédrico, que é o que ele está mostrando aqui. Na verdade, que fica mais claro aqui. Isso aqui é um octaedro. Isso aqui está num plano. Isso aqui está acima do plano perpendicular a ele. Posição axial, posição equatorial. Se eu só tenho, como no caso do SF6, se eu só tenho pares ligados, eu não tenho problema nenhum em dizer que a geometria molecular vai ser vai ser igual à dos pares eletrônicos. Então, o máximo de repulsão, nesse caso dos pares eletrônicos, é um arranjo octaédrico. Portanto, no SF6, eu tenho uma geometria octaédrica. Mas o que acontece agora, né? E essa espécie aqui, gente, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, é que ela é bastante simétrica, não é? Esses ângulos aqui são iguais a esses ângulos são iguais a esses. Eu tenho um plano de simetria que passa aqui, por esse plano que tem os 4 átomos de flúor. Mas o que será que acontece quando eu tenho pares isolados, né? Um par isolado, como no caso do BRF5 e do XZF4. Aqui eu tenho a possibilidade de ter o par isolado na posição axial ou na posição equatorial. E o que eu estava falando para o Vitor é que se ele vai para uma posição, equatorial, se ele fica aqui nessa posição axial, ele vai ter uma repulsão de 90, outra de 90, outra de 90, outra de 90 e uma de 180, do jeito que ele está aqui agora, tá certo? Então, olha, o par isolado aqui, né? Na mesma posição que ele está aqui. Então, ele vai ter um de 90, 2 de 90, 3 de 90, 4 de 90 e uma repulsão de 180. Se ele ficar aqui na posição equatorial, que era o que nós tínhamos antes, o que ele tem? 1, 2, 3, 4 e a mesma coisa aqui, né? A única estejam a 180 graus. O que eu não posso ter é um axial e um equatorial, aí não dá certo. Aí eu tenho mais repulsão. Mas se eles forem diametralmente opostos, eu sempre vou ter esse arranjo quadrado planar aqui, né? Então, se o par isolado ficar aqui, por exemplo, na posição equatorial, eu ainda tenho os átomos aqui num arranjo quadrado planar. Se ficar nessa posição, o quadrado está aqui, ó. E se ficar nessa posição, o quadrado está aqui. E se eu colocar um na posição axial e o outro na equatorial, aí não, eu tenho mais repulsões. Diga. Não, vai dar na mesma. Olha, se você coloca... Ele está embaixo, né? O par isolado está embaixo. Mas achei que ia mudar o valor de novo. Ah, não, mas ele muda.
Isso aqui não pode ficar 90. Ele vai ter uma repulsão com um par só, ele vai distorcer isso aqui. Provavelmente não tem dado experimental para isso, por isso que ele não colocou. Mas certamente essa repulsão do par isolado com os pares ligados, ela fecha um pouco essa ligação. Você deve dar uma distorcida com certeza. Agora, se você coloca aqui, olha, ele está na posição axial, mas se você coloca na posição equatorial, eu continuo tendo a base quadrada e esse vértice aqui. Então, eu continuo com a mesma geometria. O que é importante que vocês se lembrem, né? Está relacionado com o que a gente vai falar em seguida. O que é importante que vocês se lembrem é que pro modelo VSEPR, ligação dupla ela é tratada do mesmo jeito que ligação simples. Nós só estamos falando, por enquanto, de substâncias que só têm ligação simples. Mas ontem nós fizemos o exemplo do íon carbonato, onde eu tenho uma ligação de ordem diferente de 1. Ontem eu não falei desse sistema por uma razão simples, né? Que a gente ia ter que discutir uma outra coisa que é um pouquinho mais complicada. Olha que interessante essa molécula de BF3. Essa aqui é a estrutura dela. E, de novo, BF3 e ozônio são isoeletrônicos. Então, eu vou ter 3 pares eletrônicos. O que vocês estão notando de curioso aqui? Alguém está notando alguma coisa? Não tem a ver com a geometria. Oi? Oi? Não, por enquanto ele só está mostrando a estrutura de Lewis. Oi? Oi? É exatamente isso. Essa estrutura está certa. Mas se vocês repararem, o flúor ele tem 8 elétrons, cada átomo de flúor tem 6 isolados e 2 compartilhados, com 8 elétrons. Cada átomo de oxigênio no ozônio também tem 8 elétrons. Porém, o boro, ele só tem 6 elétrons. Do mesmo jeito como os modelos que eu falei para vocês, para ligação iônica e para ligação covalente, a regra do octeto é uma regra, é um modelo. E existe violação da regra do octeto em várias situações. Essa é uma das situações. O boro ele não precisa completar 8 elétrons para ficar estável. Tanto é que eu detecto essa espécie BF3, ela existe. Ela é isolável, ela é caracterizável. Como é que eu explico isso? Eu explico isso dizendo para vocês que a regra do octeto não está escrito lá na tábua lá que Moisés recebeu, não é um dos 10 mandamentos. É uma regra empírica. Né? Para a gente entender melhor como que esses átomos estão se ligando, a gente precisa de alguma coisa melhor do que a regra do octeto. Há vários outros exemplos de sistemas que não respeitam a regra do octeto. Por exemplo, radicais. O que a gente chama de radicais livres. Radicais livres são espécies químicas altamente reativas. Vocês vão ouvir falar muito de radicais livres nesse curso inteiro de farmácia e bioquímica de vocês. São espécies químicas altamente reativas que provocam ou que estão envolvidas na morte celular, no processo de envelhecimento. Então, o que é um radical livre? É uma espécie química que não tem todos os seus elétrons compartilhados, ele tem elétrons isolados. Então, sempre que a gente falou aqui em estrutura de Lewis, falamos em geometria, nós estamos falando em pares eletrônicos. Existem espécies químicas que não têm o par, tem elétron que não está emparelhado. Então, você fala, mas isso aí é raro. Imagina.
né? Ontem nós tivemos um seminário aqui no departamento, muito interessante, que falou exatamente sobre a questão por exemplo, desenvolvimento de cânceres de pele relacionado com a formação de espécies radicalares, por exemplo, né? Ou espécies reativas de oxigênio. E essas espécies que são reativas e também os radicais, eles estão relacionados com a luz no ultravioleta. Isso, né, é o que todo mundo ouve. A região do ultravioleta, do espectro eletromagnético, a gente normalmente divide em UVA, UVB e UVC. Então, os filtros solares, normalmente, e UVA, UVB e UVC, é uma divisão por faixa de comprimento de onda, e o UVA é o que está mais perto do visível, tá? Então, normalmente, os filtros solares, eles são desenvolvidos para bloquear o UVB, né, que até relativamente pouco tempo acreditava-se que fosse o grande responsável pelo dano, né, no DNA, pelo dano nos tecidos, enfim. Mais recentemente, viu-se que ali na região do UVA, também a radiação UVA ela tem um efeito importante. Então, parece que a partir de 2012, os filtros solares, eles também já incorporaram substância para bloquear o UVA. E nesse trabalho que esse colega apresentou ontem, ele mostra que a melanina da nossa pele, que absorve no visível, ela também gera espécies reativas, né? Então, a coisa está ficando difícil, né? Então, mesmo no visível, né, se você tomar muito sol, muita irradiação na pele, a própria melanina pode originar essas espécies reativas que levam, eventualmente, à morte do tecido. Mas o que é um radical, então? Vou pegar uma substância simples, um gás, né? O NO, um dos óxidos de nitrogênio. Como é que é a estrutura de Lewis para esse NO? Tem que ser linear. Então não vai ter graça, né? Vamos pegar um NO2. É um outro óxido de nitrogênio. Qual é a geometria dele? Vamos fazer, né? Não, não vamos fazer a geometria agora, porque eu vou deixar para a gente discutir isso no exercício. Vamos falar uma outra coisa. Como é que eu vou distribuir esses elétrons? Como é que eu vou fazer a estrutura de Lewis disso? Quantos elétrons na camada de valência o nitrogênio tem? 5. E o oxigênio? 2 vezes 6, 12, mais 5, 17. Quantos pares eu tenho? Eu tenho 8 pares e meio. Esse meio aí significa que eu tenho um elétron desemparelhado. E essa espécie aí, ela é um radical. E, portanto, ela é bastante reativa. A gente até consegue, colocando num recipiente, em função da temperatura e da pressão, verificar um equilíbrio interessante, que é esse aqui, né? São substâncias diferentes. Mas o NO2 é uma espécie química bastante reativa. Deixa eu completar só uma ideia. Então, essas espécies, né, que têm elétrons desemparelhados são radicais. Esses radicais livres, eles contêm elétrons desemparelhados. E tendo elétrons desemparelhados, eles não seguem a regra do octeto.